Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do Fórmula de Viagem. Eu sou a Bruna Camargo e eu tô aqui para te ajudar a realizar viagens inesquecíveis. E no vídeo de hoje, a gente vai ver como planejar uma viagem para a Europa em 10 passos simples. Se você seguir os passos que eu vou te apresentar aqui, você com certeza vai conseguir realizar uma viagem incrível. Bora lá? Por que eu tô começando por isso? Por que que isso é um passo? Porque eu sei que você vai querer colocar na sua primeira viagem para a Europa, sua viagem de 20 dias, você vai querer tentar colocar, sei lá, 8 países e 12 cidades. Posso estar exagerando aqui, mas eu sei que você vai querer colocar bastante coisa. Eu já fui assim, conheço várias pessoas que já fizeram isso. E o objetivo desse passo 1 é eu te mostrar que não faz sentido você colocar tantas cidades assim na sua viagem, porque você não vai aproveitar direito. Se você só tem 20 dias, não faz sentido você visitar, por exemplo, 5 países diferentes. Imagina você passar por 5 países diferentes em 20 dias. Não dá muito certo, né? Então, a minha sugestão aqui, por exemplo, se você for fazer uma viagem de 10 dias, que você conheça 2 cidades. Se você for fazer uma viagem de 15, 3. Uma de 20, 4 e uma de 30 dias, por exemplo, de 5 a 6 cidades. E aqui eu tô falando no máximo essa quantidade. Por quê? Porque o ideal é que você possa explorar super bem as cidades da sua viagem. Então, cidades grandes como Londres, Paris, merecem pelo menos 7 dias do seu tempo. E aqui na sugestão que eu tô falando, tá dando uma média de 5 dias por cidade. Então eu até tô sendo boazinha aí com você, porque eu sei que a ansiedade para a primeira viagem é grande. Mas escuta o que eu tô te falando, que colocar muita cidade dá confusão no sentido de que você vai passar muito tempo em deslocamento, muito tempo viajando, tá? E aí você vai perder um tempo que você podia estar realmente aproveitando e conhecendo mais profundamente uma outra cidade. Vou te propor uma coisa para você entender o que eu tô te falando, para eu conseguir te provar que isso é real. Pega aí no seu computador ou no seu celular e abre o Google Maps e coloca todas as cidades que você gostaria de visitar na sua viagem. Pega lá a opção de carro, porque daí você consegue colocar várias cidades. Coloca ali todas que você tem vontade, sem filtro. Dá uma olhada na quantidade de quilômetros e nas pontas onde elas podem estar ali pela Europa, o quão espalhadas essas cidades podem estar. Outra coisa, você ainda pode testar o deslocamento entre uma e outra. Abre uma outra aba no Google e testa o deslocamento de uma cidade para outra. Pensa, você deve ter percebido aí fazendo esse teste. A quantidade de horas que você vai se deslocar de um lugar para outro, os quilômetros que você vai se deslocar. Agora pensa, soma tudo isso, soma todos esses deslocamentos e subtrai esse total do tempo que você tem disponível para aproveitar a sua viagem. É isso mesmo, subtrai. Se você tem 20 dias e você passar 3 dias em deslocamento porque você quer conhecer 6 países diferentes, são 3 dias que você não está aproveitando, que você não está em viagem. E quando você soma, você facilmente consegue ter essa informação de quantos dias você vai ficar ali só se deslocando. Então, não compensa. Tá começando a perceber o que eu quero dizer com não colocar tantas cidades assim? Então, o objetivo aqui é que a sua viagem seja inesquecível e que você não passe por algum lugar com aquela sensação de não aproveitei, não conheci direito, porque vai te dar um pouco de frustração e você vai se arrepender, tá? Então, me escuta. Porque esse passo é um passo de um planejamento de uma viagem? Porque você vai precisar armazenar as informações que você vai encontrar no caminho ao longo do planejamento. Porque você vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar links de sites com informações importantes. E aí, se você não parar para salvar aquele site naquele momento, lá na frente, quando você precisar dessa informação, talvez você não encontre ela de novo, porque você não encontra mais aquele site, por exemplo. Ou você fez uma pesquisa de preço de alguma coisa na internet e não salvou essa informação e daí já não sabe mais onde foi que encontrou, qual foi a companhia aérea, se era uma promoção, enfim. Várias coisas vão acontecer ao longo dos meses do seu planejamento, porque um planejamento de uma viagem leva alguns meses pra gente ajeitar tudo, então é legal que você tenha um lugar para armazenar tudo isso. Não só para armazenar as informações ao longo do planejamento, como também
as informações oficiais, como por exemplo, os teus tickets, as tuas passagens aéreas, as tuas passagens de trem, ônibus, avião, a reserva do hotel, compra de passeios, enfim, todos os documentos oficiais também. É legal que você tenha um lugar para organizar. E aí, por que eu sugiro um sistema na nuvem? E aqui no exemplo eu tô falando do Google Drive. Porque dessa forma você vai, por exemplo, ir preparando as coisas do seu planejamento no computador ou até mesmo no seu celular, e tudo aquilo ali vai estar salvo online na nuvem. Assim, quando você estiver em viagem, você pode acessar do celular, por exemplo. Se você fez tudo no computador, você consegue acessar do celular durante a viagem, ou se precisar, você inclusive consegue acessar do telefone de outra pessoa, de um computador em outro lugar. Então, todas as tuas informações de viagem estão ali salvas, é tudo ligado no teu nome, por exemplo. No caso do Google Drive, é dentro da tua conta Google, então outras pessoas não têm acesso, enfim. Só se você quiser que elas tenham acesso, porque você consegue compartilhar, inclusive, essa pasta e esses documentos. Então, se você estiver viajando em grupo, ajuda bastante, tá? Então, o objetivo é esse, que você tenha um lugar para armazenar as informações ao longo do planejamento e que você consiga acessar o que é importante durante a sua viagem. Por que eu gosto de trazer esse passo da parte financeira no começo? Porque é super importante a gente levantar os custos da nossa viagem para que a gente possa se organizar financeiramente para ela e também para que a gente entenda o que são valores altos e baixos quando a gente estiver realmente pesquisando as coisas para efetivamente comprar. Então é super importante fazer esse levantamento. Para isso, para levantar os custos da sua viagem, você pode usar um vídeo que tem aqui no canal do Fórmula de Viagem no YouTube, chamado 8 Passos Infalíveis para levantar os custos da sua viagem. Lá eu te explico em detalhes como é que você pode fazer isso. Agora, você tem, claro, a opção de não fazer esse levantamento de custos e criar uma planilha do financeiro bem simples para que você possa controlar, então, os gastos que você já realizou referente à viagem. É legal você marcar isso para que você tenha um histórico, para que você saiba quanto você gastou, para uma segunda viagem que você fizer, você poder comparar, ou se alguém te perguntar, você também poder dar uma referência de quanto a sua viagem custou. Então, por isso que é legal ter o financeiro organizado. E, claro, como eu mencionei, para você também se preparar financeiramente para essa viagem, tá bom? Então, você pode levantar os custos e aí ter um valor total comparativo para qual você pode olhar durante o planejamento da sua viagem e saber se aqueles outros valores que você está encontrando estão muito fora ou estão abaixo, o que é ótimo. E também para você já se preparar para a compra de moeda. Porque nesse vídeo dos 8 passos infalíveis eu explico como é que você levanta os custos diários, quanto você vai gastar com alimentação, com transporte, com outros gastos ali de dia a dia. Então você consegue também fazer o levantamento de quanto você vai precisar levar de dinheiro na sua viagem e com isso você consegue começar a se preparar para fazer as compras de moeda. Aqui a gente vai conversar então sobre o principal voo, a sua saída do Brasil para a Europa e como é que você busca essas informações. Primeira coisa que você vai fazer é começar a monitorar os preços desses voos. E você pode fazer isso através de sites como, por exemplo, o Google Voos. Ele é uma plataforma, ele é um site lá do Google onde ele puxa informações da internet e traz pra gente os preços, os melhores preços, sempre por ordem de melhor preço, tá? O legal também da plataforma do Google é que você consegue ver quando que tá mais barato e quando que tá mais caro, consegue ver ali a média histórica das passagens para aquele lugar que você quer visitar. Ou, inclusive, você pode colocar da seguinte forma lá dentro da pesquisa do Google, você pode colocar a sua cidade de saída e colocar uma informação genérica, como por exemplo Europa, ou colocar só o nome do país da Europa para onde você quer visitar primeiro, por exemplo. Porque aí o Google vai te devolver a pesquisa por ordem de cidade que está mais barata. Então você coloca lá Europa e ele vai te devolver na ordem Europa, ali pelo valor mais barato. Então também é uma forma de você pegar as melhores opções de passagem iniciando essa busca pelo Google Flights ou Google Voos, tá? E outra coisa super importante, que a passagem aérea principal, a sua ida e volta Brasil-Europa, é o primeiro item que você deve comprar na sua viagem. Você não deve fazer nenhuma outra reserva, nem nenhuma outra compra sem saber a data oficial da sua ida e da sua volta, tá? Isso aqui vai
vai basear várias outras questões da sua viagem. Então é super importante você fazer essa compra primeiro. Outros sites que você pode usar para acompanhar o preço de passagem aérea é, por exemplo, o Skyscanner. Ele é parecido com o Google no sentido ali de organizar por ordem de preço e mostrar de um jeito bem legal também as médias históricas das passagens aéreas para aquele local, tá? Então são dois sites, duas plataformas legais para você acompanhar os preços. Os sites para compra já são outros, porque, por exemplo, pelo Google Flights você não faz compras, ele te direciona para o site onde tem aquele valor de passagem. O Skyscanner também. Você pode fazer a compra pelos sites das companhias aéreas mesmo, então direto no site da companhia aérea. Inclusive, é super importante você conferir no site da companhia aérea o preço, porque às vezes o preço no site é mais barato do que o preço que você está encontrando na internet através de outros sites, tá? Você também pode comprar através de sites que funcionam como uma agência de viagens, como por exemplo Viajanet, Submarino, a Decolar. Então esses são sites que você também vai encontrar as mesmas passagens aéreas. E aí, ali talvez dependendo do tipo de combinado que aquele site tem com a companhia aérea, ele inclusive consegue um valor melhor. Então vale a pena você olhar em todos esses tipos de site e comprar, claro, no site que tiver mais barato, tá? E aí a melhor opção para acompanhar é o Google Flights. O que você vai ver nesse passo? Então aqui a gente vai conversar sobre os deslocamentos dentro da sua viagem. Como é que você vai de uma cidade a outra? Então a gente vai explorar algumas possibilidades aqui, porque a Europa nos dá várias opções além das comuns, tá? Você pode buscar, por exemplo, trens, lá tem muita opção de trem, que aqui a gente não tem, nós não estamos acostumados, mas lá tem bastante. Também voos, ônibus, e dependendo para onde você estiver indo, se tiver algum deslocamento entre uma ilha, por exemplo, você pode usar a opção de um ferry, que é tipo uma balsa, como se fosse um navio, só que com proporções menores, e ele consegue fazer esses deslocamentos entre ilhas, por exemplo. Grécia, você pode usar bastante, enfim. Para entender as primeiras possibilidades de deslocamentos intermediários, você pode usar o próprio Google Maps para isso, fazer as pesquisas ali entre uma cidade e outra, e ele vai te devolver possibilidades de deslocamento, e aí você entende quais são, tá? Se tem, por exemplo, trem disponível para aquela distância entre aquelas cidades, se não tem, se tem voo, às vezes se é uma cidade muito próxima não vai ter a opção de avião, então ali pelo Google Maps você se ambienta com as possibilidades, e aí dali você parte realmente para os sites onde você vai fazer as pesquisas mais detalhadas e vai também efetuar as compras, tá? Tá aparecendo aqui na tela para você o nome dos sites onde você pode fazer as pesquisas de trem e ônibus para os deslocamentos na Europa. Então, são sites específicos de lá que vão te ajudar a ter essa visão. Alguns vão ser específicos só para trem, outros vão ser específicos só para ônibus e outros vão te dar a pesquisa geral, vão te dar todas as possibilidades, que é o caso do site do Omnium. O Omnium é tipo como se fosse uma pesquisa ali do Google, e aí ele busca várias possibilidades para você e você consegue enxergar os preços e os horários por ali, consegue inclusive fazer as compras, ele te direciona para isso, tá? Então você pode usar esses sites. Se você for buscar a opção de voo, você pode usar a mesma lógica da pesquisa principal, você pode inclusive usar o Google Voos para isso, para fazer as pesquisas e analisar os preços, e também sempre conferir no site da companhia aérea para ver se o preço tá mais interessante, tá? Então, a lógica de voo é a mesma. E aí, antes de você fazer a compra efetiva dos deslocamentos, você deve analisar o tempo de deslocamento, qual das opções ali que você encontrou tem o menor tempo, qual que tem um custo que tá ok, e aí você vai analisar realmente o custo-benefício, se aquele tempo de deslocamento maior, por exemplo, compensa aquele valor menor, ou se aquele custo maior compensa porque aquele deslocamento é mais rápido. E aí você vai analisar e vai selecionar ali a melhor opção para você, tá bom? Inclusive, é legal aqui que você olhe para alguns tipos de deslocamentos noturnos. Então, é muito comum você encontrar ônibus e trem com opção noturna, principalmente para distâncias um pouco maiores. Então, se você não tem dificuldade para dormir em meios de transporte, essa pode ser uma boa opção para você, porque aí você, inclusive,
ganha uma diária, porque você não vai se hospedar em nenhum lugar e você se desloca durante a noite e não perde, então, um dia de viagem se deslocando. Então, pode ser que você encontre alguma possibilidade assim, vale a pena olhar. Na Europa, você também consegue fazer o aluguel de carro, se você quiser. Então, também vai aparecer para você algumas sugestões de sites para você fazer essa pesquisa do aluguel de carro, tá? Aqui eu te dou uma sugestão de deixar para alugar carro quando você fizer viagens que realmente você vai, por exemplo, explorar mais o interior da Europa, vai explorar cidadezinhas menores, ou vai fazer alguma viagem nas montanhas, por exemplo, que aí a parte de transporte não que seja menor, porque tem muita linha de trem e muitas opções de ônibus também, mas aí você se desloca melhor entre as pequenas cidades e na própria cidade, porque daí o transporte público costuma ser mais simples. Então, deixa o aluguel de carro para esse tipo de viagem e se você for visitar cidades maiores, você não tem necessidade de alugar um carro, porque todo o sistema para te levar de uma cidade para outra já é muito bom e o transporte público também é muito bom. Mas essa também é uma opção. Aqui nesse passo você pode usar o clássico hotel, você vai encontrar diversas opções na Europa de hotéis. Mas se você estiver buscando aprofundar um pouco mais a sua experiência e viver ela um pouquinho mais intensamente, eu te sugiro abrir para possibilidades como, por exemplo, um hostel. Se você tiver a fim de conhecer novas pessoas, conviver com outras pessoas, você pode pegar um quarto compartilhado num hostel e até um quarto privativo também no hostel, num estilo hotel, só que aí você vai estar aproveitando ali a estrutura do hostel, as áreas comuns onde as pessoas convivem, e alguns hostels, inclusive, tem até bares, por exemplo, dentro do hostel, que você pode socializar. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que vai te ajudar a ter experiências um pouco mais profundas é o próprio Airbnb. Você pode usar para alugar uma casa inteira para você, e aí você tá ali vivendo um pouquinho mais como as pessoas locais vivem numa casa que é de alguém ou que foi montada por alguém que vive naquele local, e aí você vai acabar fazendo um pouco mais de refeições em casa, vai ter digamos, uma rotina um pouquinho mais organizada e talvez isso te ajude a aproveitar melhor, inclusive, o seu passeio. E outra possibilidade dentro do Airbnb é você pegar uma casa compartilhada e então ir alugar um quarto dentro da casa de alguém que realmente mora na cidade. E você vai ter a possibilidade de conversar com esse anfitrião, de conseguir dicas de coisas que só pessoas que moram no local conseguem dizer. E você vai ter um contato ali com alguém local. Então essa também é uma possibilidade, tá? Então, aqui também tá aparecendo para você sites onde você pode pesquisar tanto a parte de hotéis, hostels e o próprio Airbnb, no site do Airbnb, tá? E aqui você precisa levar alguns critérios em consideração para você selecionar a melhor hospedagem para você, independente do tipo aqui que você escolher. É legal que você preste atenção nesses critérios, tá? Então, dá uma olhadinha sempre na localização. E aí não precisa ser necessariamente em questão de estar bem localizado perto de pontos turísticos. Não, pode ser algo mais afastado, sim, principalmente em cidades grandes. Isso reduz bastante o preço da diária. Só que aqui você tem que tomar cuidado com o transporte público. Então, se você vai pegar algo mais afastado, procura no próprio mapa mesmo, dá um zoom ali no Google Maps e olha onde é que estão os pontos de transporte público, seja ponto de ônibus, de metrô, se for uma cidade de metrô, que tenha sistema de metrô, então dá uma olhada nisso e aí considera aí no máximo uns 10 minutos caminhando da tua hospedagem até o primeiro ponto de ônibus ou metrô, tá? Porque no máximo 10 minutos, para você não cansar muito, porque todo dia você vai caminhar muito, vai passear muito, então o ideal é que seja pertinho, tá? Outro ponto aqui também, quando você estiver buscando pelas hospedagens, se forem hotéis ou hostels, você consegue entrar no site do TripAdvisor e procurar fotos de hóspedes. Então, quando você coloca o nome do hotel no site do TripAdvisor e abre a página dele, tem uma área lá de fotos dos hóspedes. E ali, por ali, você consegue ver como é aquela hospedagem na vida real, porque são fotos realmente reais, tá? Então, é bem legal você fazer isso para evitar de cair numa fria. Inclusive, aproveita e olha, dá uma olhada geral nos comentários que tiverem ali no TripAdvisor também, para você pegar vários detalhes e ver se aquele local é ok. No caso do Airbnb,
você não consegue ter fotos reais do local, porque só tem as fotos realmente do anfitrião, mas de modo geral não costuma ser muito diferente, porque como os anfitriões não tiram fotos super profissionais, acaba sendo uma coisa mais realista. E aí você explora também bastante a parte dos comentários para você ver se está tudo certo naquele local e ele atende às suas expectativas. Fazendo isso, você vai conseguir escolher uma hospedagem que vai te ajudar a ter uma viagem inesquecível. Eu chamo de experiências a parte onde a gente vai preparar o roteiro dia a dia da viagem. O que seria esse roteiro dia a dia? É preparar realmente a programação, que locais você vai visitar, por onde você vai passar e que experiências você vai buscar durante a sua viagem, tá? Então, esse é o roteiro dia a dia. Como você começa essa etapa? Primeira coisa, você vai criar um My Maps dentro do Google Maps. Então, se você tem uma conta Google e você já criou, por exemplo, o seu Google, a sua pastinha no Google Drive, você vai lá e cria um My Maps. O My Maps ele é uma ferramenta dentro do Google Maps onde a gente pode customizar um mapa. Então, é ali que você vai salvar as informações dos passeios que você encontrar, tá? Aí, no segundo momento, criado o mapa, você vai partir realmente para as pesquisas. Primeiro, você vai pesquisar os passeios que eu vou chamar de clássicos. Então, você vai buscar aquelas atrações, monumentos tradicionais, caso esse seja, claro, o seu foco. E aí, para isso, você pode usar, de novo, o Google, só que dessa vez você pode usar dentro da parte lá onde tem o Google Voos, tem uma área de explorar. Quando você clica ali, você vai para o Google Travel. E ali você digita o nome da cidade e o Google vai te devolver uma página com diversas opções de atrações, com época do ano para viajar, época que é mais movimentada, época que é menos movimentada, ele dá sugestão de roteiros. Então é uma página bem legal ali com várias informações. Então ali você consegue todos os dados dos passeios mais tradicionais, tá? Para os passeios mais tradicionais também, você pode usar um site chamado Civitats, e a Civitats tem um guia sobre várias cidades do mundo e as principais que eles têm nesse guia são cidades da Europa, são mais de 30 e poucas cidades, tá? E aí, por ali, você também encontra diversas informações do que fazer na cidade, é um site bem completo e bem legal. Nesse da Civitats, para você chegar no guia, o endereço do site é tudo sobre, e aí o nome da cidade, por exemplo, tudo sobre paris.com.br. E aí você vai chegar no site, lá vai ter todas as informações de Paris e você consegue levantar os principais passeios e atrações, tá? Outra forma também de pesquisar é indo daí na caixinha geral lá de pesquisa do Google e colocando o que fazer na cidade tal, roteiro para a cidade tal. Se você fala inglês, você pode colocar must, to do e o nome da cidade, e aí vão aparecer as principais atrações, e ali você vai fazer as suas pesquisas, enfim, vai anotar as informações que você acha importantes, os passeios que mais te agradarem. E aí, onde é que você vai anotar essas informações? Você vai pegar o seu My Maps e você vai adicionar os locais. Cada vez que você adiciona um local, ele fica marcado lá no seu mapa. E ali mesmo, onde você adicionou, você consegue colocar uma descrição, se você quiser, escrever alguma coisa sobre o local para lembrar o que é aquele local, ao que ele se refere. Inclusive, você pode aproveitar e colocar ali a informação de valor, se ele tiver um ingresso, e o horário de funcionamento, para você saber que a tal dia, por exemplo, ele não abre, então você tem que tomar cuidado para não passar naquele local naquele dia da semana, por exemplo, tá? Inclusive, no My Maps, você consegue colocar a foto do local. Então, por dentro do próprio My Maps, como quando você adiciona, você tem a opção de pesquisar uma imagem, e aí ele vai pesquisar dentro ali do Google, e você seleciona e fica ali, então, salvo no seu mapa o local. Se você clica no local, aparece a imagem, aparece a descrição que você colocou, todas as informações, e por ali você vai salvando, então, todos os locais que você está encontrando. Nesse primeiro momento, não precisa se preocupar em filtrar o que você está encontrando. Todos os passeios que você encontrar e gostar, todas as atrações, tudo que você achar interessante, joga no mapa, porque depois vai ter uma etapa para você organizar isso. Feita a parte clássica dos passeios, eu te sugiro então que você busque por experiências diferentes. E aí, como é que você pode fazer isso? Você pode aproveitar o site do Airbnb para buscar experiências,
Hoje tem dentro da plataforma lá uma área de experiências, você coloca a cidade e vão aparecer diversas coisas diferentes oferecidas por dentro da plataforma. Vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, você pode selecionar lá que você quer aprender a fazer queijo e isso vai acontecer numa cidade pequenininha lá da Suíça que você está indo visitar. Ou, por exemplo, nas suas pesquisas apareceu para você participar de um mini show de jazz na casa de alguém lá em Paris. E aí fala o nome da pessoa, é um músico tal e custa tantos reais por pessoa para você participar desse mini concerto. Ou uma degustação de vinhos na adega do fulano, e aí é o nome lá de um sommelier conhecido, talvez, ou não conhecido, mas enfim. São diversas opções de experiências que vão ter dentro da plataforma, inclusive experiências mais comuns, como por exemplo, um passeio guiado no centro de Paris. Também é uma possibilidade que você pode comprar por ali. Você também pode selecionar um ensaio fotográfico, é muito comum ter esses ensaios fotográficos dentro, por exemplo, das experiências do Airbnb. Vamos dar uma volta no centro e eu vou tirar durante 2 horas fotos de você ou foto do casal, enfim. São várias possibilidades bem legais para intensificar a sua vivência naquela cidade, para você ter um pouquinho do gostinho do que é estar lá, do que é estar com aquelas pessoas e ter uma experiência diferenciada. E aí você pode escolher coisas que você gosta. Por exemplo, se você gosta de café, você pode buscar alguma experiência de café. Se você gosta de cerveja, alguma experiência de cerveja. Tem muitas experiências gastronômicas, experiências com chocolates, enfim, tem diversas possibilidades. Você pode buscar por isso. Outra forma de você buscar experiências, e dessa vez experiências gratuitas, você também pode buscar no Google por exemplo, shows gratuitos, festivais gratuitos, eventos de rua que podem estar acontecendo naquele período que você estiver lá. Você pode pesquisar por isso também. Você pode pesquisar por mercados de rua, feiras de rua, eventos talvez tradicionais, eventos que acontecem toda semana ou uma vez no mês, para ver se você consegue passar nesses locais. Então, por exemplo, no caso da Europa, a Europa no verão tem diversos festivais o tempo inteiro em diversas cidades. Então você pode se informar sobre isso buscando na internet em sites, normalmente aí são em sites mais locais, as informações vão estar em inglês, mas aí é só você colocar para traduzir. Dentro do Google Chrome tem a opção de você clicar em tradução e aí ele traduz a página para você e você consegue ter as informações que você precisa, saber onde é, se tiver algum ingresso, quanto custa, enfim. Então essa também é uma possibilidade de você descobrir experiências diferentes e aproveitar mais intensamente a cidade. Agora que você levantou todos os passeios e todas as experiências, tá tudo no seu mapa, você vai voltar para ele, vai olhar e vai organizar então a sua programação, vai organizar o que você vai fazer por dia. Por que é legal fazer isso? Porque aí você concentra, por exemplo, um grupo de passeios numa região da cidade e você explora aquilo naquele dia, para você não ficar indo e vindo e picando e hoje tá num canto da cidade, depois à tarde tá no outro canto, sendo que talvez faria mais sentido você fazer aquilo no outro dia, por exemplo. Então você olha para o mapa, então dentro do mapa você consegue enxergar super bem isso, e para diferenciar o que você vai fazer por dia, você pode mudar as cores dos símbolos ali dos locais, tá? O My Maps te permite isso, e aí cada cor é um dia, por exemplo, e você organiza a sua programação diária, tá? Outra sugestão que eu te dou é que você não coloque tantas coisas na sua programação diária para que você tenha realmente tempo de explorar com mais calma o caminho entre um local e outro, ou que você possa fazer talvez um caminho mais longo se você estiver a pé para você explorar outras possibilidades. Ou quando a cidade, por exemplo, tem uma beira-rio, ao invés de ir pelo meio da cidade, que seria mais rápido, você vai pela beira-rio para apreciar aquela vista, enfim. Menos coisas no seu roteiro vai te permitir descobrir coisas diferentes e coisas novas enquanto você estiver indo de um local para outro. Então essa também é uma sugestão. Fazendo isso, você tá com a sua programação diária pronta para sua viagem e, olha que legal, você durante essa preparação viveu essa experiência de preparar. Então é como se você tivesse já viajado um pouquinho antes de estar lá. Então você teve a possibilidade de descobrir o que tem para fazer e sentir um gostinho do que você vai ver na cidade. Então essa é uma experiência legal que acaba gerando uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa,
por aquilo que a gente vai encontrar no local. Então, vale super a pena você preparar a sua programação com antecedência para saber tudo que você vai encontrar e explorar por lá. Tá chegando mais perto da viagem e você precisa se preparar financeiramente, precisa preparar o dinheiro que você vai levar para a viagem. Então, se você fez a etapa de levantar os custos, você já sabe quanto você precisa levar para sua viagem. Se você ainda não fez isso, você vai precisar usar sites como, por exemplo, Price of Travel e o Budget Your Trip para fazer a pesquisa de quanto você precisa levar de dinheiro. E aí, fazendo isso, você consegue ir numa casa de câmbio para comprar essa moeda. Como é que você pode fazer? Primeira coisa, acompanhar a cotação. Então, se você tiver levantado os custos lá no começo lá no começo do planejamento, você já vem acompanhando essa cotação e é possível que você já tenha feito compras de lotes menores de moeda, tá? Isso facilita para que você não pegue oscilações muito grandes do câmbio, por exemplo, e aí dilua o risco de comprar moeda muito cara, por exemplo, o euro ou a libra, tá? Então, isso é legal. Se você não comprou ou não quiser comprar em lotes menores, você pode deixar então para comprar o montante total e aí tentar negociar com a casa de câmbio um valor maior, por exemplo. Se você estiver viajando em casal, é um valor maior ainda. Se você estiver viajando com amigos, talvez vocês possam juntar a compra de vocês para tentar negociar um valor. Então você tem essas duas possibilidades. A parte da compra em si, você tem diversas formas de fazer. Você pode usar sites e aplicativos das casas de câmbio, lembrando sempre comprar dinheiro de um local que tenha procedência, então que seja realmente uma casa de câmbio registrado no Banco Central ou inclusive de um banco. Alguns bancos oferecem a venda de moeda, então você pode verificar inclusive com o seu banco se tem essa possibilidade. E aí você pode, por exemplo, usar sites como o Melhor Câmbio para acompanhar a cotação e também para entrar em contato com as casas de câmbio, porque lá você vai colocar a sua cidade, então você vai saber o preço do câmbio na sua cidade e o quanto cada casa de câmbio tá cobrando. Por ali você pode entrar em contato com a casa de câmbio e eles vão te dar as informações para você fazer a compra se você quiser. Você também pode usar os aplicativos e pode usar o próprio site das casas de câmbio para entrar ali, ver quanto é que elas estão cobrando por aquilo e tentar negociar. Outra opção, claro, sempre é você ir fisicamente numa casa de câmbio mesmo, numa loja da casa de câmbio, e negociar lá e fazer as compras, tá? No caso de você fazer a compra pela internet, você tem duas possibilidades. Você pode marcar para buscar na loja, na casa de câmbio mesmo, e aí você negocia, faz o pagamento e depois busca. E você pode também pedir para entregar na sua casa ou no seu trabalho, enfim, onde você estiver. Normalmente as casas de câmbio cobram uma taxinha, mas aí você recebe o dinheiro, tá? Então é super fácil fazer a compra da moeda, não tem muito segredo. Você só precisa levantar quanto você precisa levar e tá tudo certo, você vai estar preparado para sua viagem. O seguro viagem para a Europa ele é obrigatório e a cobertura mínima é de 30 mil euros. Então, se você for visitar países, na verdade, do espaço Schengen, que é Schengen, difícil pronunciar essa palavra, esse tratado, que inclui a maioria dos países da Europa, eles exigem que nós brasileiros, tenhamos seguro viagem quando a gente entra no país. Inclusive, esse item pode ser pedido na imigração, o agente da imigração pode perguntar se a gente está com seguro viagem, se a gente não tiver, pode ser um problema, tá? Então, você precisa contratar. E aí, aqui você pode pesquisar o seguro viagem em sites como o Assistente de Viagem, a Decolar tem seguro viagem, o Compara Online também tem seguros viagem, seguros promo. Então você pode pesquisar em diversos sites que vendem seguros, você pode acompanhar ali os preços, comparar entre os sites e comprar onde for melhor para você. E você também pode cotar um seguro viagem com uma agência de viagem se você preferir fazer ali o processo com um agente, mas não tem necessidade, hoje tem tudo na internet, você consegue encontrar essas informações por ali, e aí você compara as coberturas entre os seguros, vê o que está incluso num, o que não está incluso no outro, e compara o preço e faz a contratação, tá? Sem muito segredo, contratou o seguro viagem se está com um dos itens mais importantes coberto. Lembrando que mesmo que não fosse obrigatório, é super importante você ter um seguro viagem, porque ele vai te evitar diversos problemas.
Se você precisar de atendimento médico e não tiver o seguro viagem, você vai precisar pagar do seu bolso. Na maioria dos países do mundo, tá? Porque, primeiro, muitos locais não têm um sistema público de saúde como a gente tem no Brasil, e alguns que têm, não quer dizer necessariamente que eles vão atender o turista de forma gratuita, tá? Então, o seguro viagem te poupa gastar muito dinheiro, porque saúde é um item caro e é caro em qualquer lugar do mundo. Também te poupa bastante trabalho, porque você entra em contato com o seguro e eles te dão todas as orientações do que você tem que fazer. Para organizar a sua mala, você precisa verificar quais são as regras da companhia aérea, quais são as medidas na mala, se você tem direito à mala despachada ou não. E aqui, lembrando, se você fizer voos internos na Europa, é bem provável que a mala despachada seja cobrada em qualquer um desses voos. Inclusive, as companhias aéreas low cost cobram pela mala de mão hoje em dia. Por exemplo, a Ryanair, que é uma das low costs mais famosas da Europa, hoje ela cobra, inclusive, pela mala de mão. Você só tem direito a levar gratuitamente um item pessoal, que é, por exemplo, uma mochila ou uma bolsa, tá? Então, já tá assim. Então, imagina se você tiver uma mala de mão e uma mala despachada. Você tem um custo a mais. Fora que com a mala despachada, você também tem um trambolho a mais para carregar, porque você tem ali um item grande. Então, às vezes, você tá andando com 2 malas e uma mochila, ou uma mala grande e uma mochila. E aí, quando você precisa se deslocar, por exemplo, do aeroporto para o centro, ou do seu hotel para a estação de trem, por exemplo, tudo isso você vai estar ali com uma mala grande. Muitas vezes você vai fazendo transporte público. Então, quanto menos mala você levar, melhor. Essa é a minha sugestão, se você conseguir viajar. Com uma mala de mão é perfeito, é o ideal. Até porque a gente não precisa levar muita coisa, a gente não precisa de muito, tá bom? Bom, mas vamos lá. O que você precisa fazer para montar a sua mala? Primeira coisa, dá uma olhadinha na previsão do tempo ali, a média histórica mesmo. Se você estiver arrumando a sua mala um tempo, alguns dias antes da viagem, você olha, nesse período aqui do ano, para esse período do mês, como é que é a previsão do tempo? É frio, é chuvoso, venta, enfim. Dá uma olhadinha nisso para preparar a sua mala. E aí, quando você for separar suas roupas, tente pensar em combinações, tente fazer com que as roupas combinem para que você leve menos peças, para que você consiga, com poucas peças, fazer combinações e looks diferentes, para parecer que você tá com uma roupa diferente, mas você não precisa levar tantos itens assim, tá bom? Fazendo isso, você organiza a sua mala. Os documentos. Mala organizada, então, agora a gente vai partir para a documentação, para você estar com tudo pronto para o embarque. Aqui você deve separar, por exemplo, todos os itens que você precisa imprimir, tickets, seja de passeios ou o que quer que seja que você precise apresentar impresso. Então, normalmente, tem escrito lá quando você compra que você precisa apresentar o ticket impresso, por exemplo. E outro ponto importante de organizar a documentação é realmente deixar preparada a pastinha da imigração. Eu gosto de falar que é a pastinha da imigração. Porque ali você vai ter os documentos que o agente da imigração pode te perguntar. Então, eles estão todos ali na sua mão, numa pastinha organizada. E se ele perguntar, você vai mostrar. O que tem que ter nessa pastinha da imigração? Você precisa ter as suas passagens de ida e volta para o Brasil, para provar para ele que você vai voltar, que você tem uma passagem. Também é legal que você tenha as reservas dos hotéis, das hospedagens, também na sua pastinha, porque ele pode perguntar onde você vai se hospedar, que cidades que você vai visitar, e aí você vai falar. E se você não, talvez, ficar nervoso, não conseguir se comunicar muito bem na língua que ele tá falando, você pode mostrar o voucher, e ele vai ver que você tem para todas as cidades que você vai, você tem uma reserva. Se você for se hospedar na casa de alguém, você vai precisar de uma carta convite da pessoa explicando que você vai ficar na casa dela, por quantos dias, onde é que é a casa dela e tal. E aí, nesse caso, precisa ser na língua do local onde você estiver imigrando. Outros itens que também são importantes você ter nessa pastinha. Documentos que comprovem as suas raízes no Brasil, vamos dizer assim. Então, folha de pagamento do seu trabalho, tipo, os últimos 3 meses de folha de pagamento, ou se você é dono de empresa, talvez o contrato social, ou sua folha
do Prolabore, enfim, informações que comprovem que você tem um vínculo no Brasil. Inclusive, se você tiver imóveis ou carro, você pode levar cópia desses documentos para mostrar também que você tem essas coisas no Brasil. Se você tem filhos, ou se você está na universidade ou na pós-graduação, por exemplo, você pode levar o comprovante de matrícula também para mostrar que você tem mais algum vínculo no Brasil, tá? Então, aqui são algumas dicas. Se você não tiver nenhum imóvel, nenhum carro, nada, não se preocupa, isso não quer dizer que você não vai conseguir entrar, tá? Só então tenha os outros comprovantes que mostrem o teu vínculo no Brasil, que mostrem que você tem chance de voltar pra cá, tá? Essa é a lógica. O agente da imigração, ele quer ter certeza que você vai embora quando acabar o seu período da viagem. Então você tem que ter como mostrar isso. Outra coisa que o agente pode pedir é quanto dinheiro você tá levando e talvez ele possa pedir para ver o dinheiro, tá? E aí, se você estiver levando em moeda em espécie, você pode mostrar, ou você pode mostrar, por exemplo, o comprovante da casa de câmbio, mostrando ali a quantidade que você comprou, tá? Então, essa é a pastinha da imigração. Então, você deixa ali tudo impresso, preparado, separado, guarda numa pastinha para que não fique tudo solto dentro da sua mochila, não amasse, não estrague e você tenha fácil acesso. Dessa forma, você tem, então, a sua mala e a sua pasta, os seus documentos, não esquece do passaporte, também todo preparado para a viagem. Você passa pela imigração no primeiro voo que você entrar na Europa, tá? Então, se, por exemplo, seu destino final é Paris, o seu voo é Brasil-Paris, mas você tem uma conexão em Madrid, por exemplo, você vai migrar primeiro por Madrid, tá bom? Então, essa é a lógica. Ou se é uma conexão por Roma, você vai migrar primeiro por Roma. Então, o primeiro local por onde você entra na Europa, você faz o processo de imigração e aí segue para pegar o próximo voo para o seu destino final, que está ali comprado dentro do mesmo bilhete. Agora, com tudo pronto, é só embarcar e curtir a sua viagem dos sonhos na Europa. Para acompanhar mais dicas e conteúdos do Fórmula, é só ficar aqui de olho no canal no YouTube ou também me acompanhar lá no Instagram, no @Fórmula de Viagem. Até o próximo vídeo. Obrigada!